Agradeço aí a compreensão. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos nos encontrar, né? Estamos nos encontrando, na verdade, aqui pelo Teams, com a palestra do professor Nélio de Souza, que vai falar sobre desordens do equilíbrio estático e dinâmico. O professor Nélio, ele é fisioterapeuta, formado pela Unifeso, ele é mestre em ciências da reabilitação pela Uniswan e doutor em ciências pela UF. Possui formação na área de terapia manual, posturologia clínica, RPG e RPM, técnicas de controle motor, estabilização segmentar vertebral. Ele trabalha também com a parte de fisioterapia vestibular e neuromodulação não invasiva e atua também nas desordens oftalmológicas, temporomandibulares, ortopédicas, posturais e neurológicas de adultos e idosos. Professor Nélio, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite em trazer um pouquinho, né, do seu conhecimento para a gente. Então, só agradecer mesmo a sua presença aqui para a gente, tá bom? Obrigado, Fernanda. Obrigado. Boa noite a todos. Tá? Mais uma vez, só para quem chegou agora por último, eu não consigo ver nada no chat, tá? Quem vai fazer essa mediação para mim é a professora Fernanda. Primeiramente, eu agradeço a Fernanda e a Cláudia por fazer esse convite, tá? E agora vamos iniciar a nossa apresentação, tá? Tá visualizando, Fernanda, direitinho? Então, sim, Então, tá bom. estamos sim. Tá ótimo, obrigado. A gente vai conversar, pessoal, um pouco sobre as desordens do equilíbrio estático e dinâmico, tá? Dentro do estudo da estática, a gente vai conversar sobre maturação da postura e controle postural no contexto ontogênico e a importância do eixo viso-podal no controle do equilíbrio morfostático do indivíduo. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre essa maturação e como se dá esse controle. E a avaliação e o tratamento também do eixo viso-podal de uma forma bem resumida, tá? Mas para vocês terem uma noção. Eu recomendo a leitura desse artigo aqui, que é um estudo que nós publicamos, uma revisão, né, que é a influência do eixo viso-podal na regulação do equilíbrio morfostático em idosos, foi um trabalho publicado na revista Neurociências de São Paulo, em 2012. Depois eu vou passar também esse artigo para o e-mail da professora Cláudia e Fernanda, para que vocês também consigam fazer uma leitura complementar em relação àquilo que a gente vai conversar um pouco nessa palestra, tá? Bem, primeiramente, no desenvolvimento e maturação do controle postural, o desenvolvimento motor, ele acontece já no início, no meio intra e extrauterino, né, onde ocorre a maturação da matriz locomotora. Quando eu me refiro à matriz, eu me refiro a um conjunto de áreas encefálicas que incluem cerebelo, núcleos da base, formação reticular, área motora suplementar e área pré-motora, que juntas essas áreas integram em diferentes níveis, né, elas integram reflexos primitivos, que são reflexos arcaicos. Aqui a gente tem uma lista de reflexos primitivos. Eu só vou ver se eu consigo botar meu laser aqui, se ele aparece aqui para mim. Só um minutinho. Isso. A gente tem uma lista de reflexos primitivos que são integrados a seu tempo, né, dentro e associado, né, entrelaçado com o quadro, as etapas de desenvolvimento motor que a criança faz. Tá? E esses reflexos, então, vão dando lugar aos movimentos voluntários fisiológicos e vão sendo integrados, mas ainda participantes do sistema tônico postural do indivíduo. Tá? Então, nos marcos motores principais, por exemplo, sustentar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar e caminhar, que são os 5 marcos motores principais, né? A criança vai, então, integrando reflexos primitivos, né? Calibrando o seu sistema tônico postural e também desenvolvendo seu controle motor. Tá? O período de 9 a 12 meses é o período de pico de plasticidade neural, né, em que você tem o desenvolvimento de áreas de associação cerebral, como corpo caloso, comissura branca anterior e posterior, tá? E também
e nesse momento em que ocorre o pico de maturação também desse equilíbrio, desse sistema tônico postural do indivíduo. Basicamente, o sistema de equilíbrio, né, e aí falando, misturado os dois, estática e dinâmica, né? Na estática, prioriza-se eixo visopodal, sistema proprioceptivo, né? E na dinâmica, adiciona-se, então, informações vestibulares que para aceleração e desaceleração, né? Nesse contexto geral, o sistema vestibular, aqui representado nessa primeira barra, ele amadurece após os 7 anos e meio. E repare que os sistemas visual e somatosensorial ou proprioceptivo, ele já tem um nível de maturação maior, né, em comparação à idade adulta. Isso aqui explica a maturação tardia do sistema vestibular, isso explica porque crianças em velocidade, quando estão correndo, ou em algumas situações bicicleta, enfim, algumas situações que envolvem velocidade, elas tendem a desequilibrar e a cair mais facilmente. Não sei se eu escutei algum barulho, não sei se isso foi uma mão levantada. Ah, não, tá. Eu escutei só um barulho aqui, pensei que fosse uma mão levantada. Voltei para a Nélio, apresentação. isso é quando a pessoa está pedindo para entrar, fica num lobby, tipo numa sala de espera. Pode deixar que eu estou controlando isso também, tá bom? Ah, tá. Pensei que fosse esse barulho da mão levantada. Não, não, não. Tá, tá joia, obrigado. Tá, então repara que o sistema vestibular, ele é tardio na sua maturação. E os sistemas, então, prioritários na estática são visual e proprioceptivo ou somatosensorial. E por isso a gente, então, dividiu, né, indo para a estática, da estática para a dinâmica, tá? Justamente pelo processo de maturação. Mas existe uma interação, né, entre esses três sistemas básicos no equilíbrio, no controle postural, né, que se integram para fornecer, então, um equilíbrio para o indivíduo, porque uma vez que ninguém fica parado, né, a gente faz a nossa locomoção, seja ela em baixa velocidade ou em alta velocidade, e o sistema precisa, então, estar integrado. Então, dentro especificamente do estudo da estática, né, como prioritariamente os pés e os olhos são os captores principais, né, o sistema proprioceptivo e o sistema visomotor também são extremamente importantes para a estática. Nos pés, nós temos três informações sensoriais extremamente importantes: do fuso neuromuscular, os mecanorreceptores articulares e os exteroceptores plantares. Essas informações dessas três regiões, elas entram pelo corno posterior da medula, né? E ali elas ascendem, né, em vias lemniscal e extralemniscal relacionadas com propriocepção consciente e inconsciente. Dessas informações, proprioceptiva, mecanoceptiva e também exteroceptiva, a informação exteroceptiva, né, a informação da pele, da região plantar, ela também é extremamente importante, tá? Nesse trabalho aqui do Cavanaugh Dias, eles fizeram um seguinte experimento: eles fizeram vibração em diferentes frequências, em diferentes zonas plantares. Por exemplo, quando vibrados o antepé do indivíduo, ele imediatamente fazia uma retropulsão do corpo, ou seja, o indivíduo era impulsionado para trás inconscientemente devido a esse estímulo de vibração na região do antepé. E quando vibrado posteriormente no seu retropé, o indivíduo fazia uma anteropulsão do corpo, ele era deslocado inconscientemente para frente. E quando vibrado as zonas mais mediais do pé, mais próximo ao arco plantar, o indivíduo diminuía a sua oscilação browniana, que é um movimento fisiológico que acontece, ninguém fica parado na estática imóvel. A gente tem um balanço chamado movimento browniano, né? E esse movimento browniano ele também pode ser modulado por estímulos na região plantar. E aí isso mostra para a gente a importância também da exterocepção nesse controle postural na estática. Então, a gente entende muito facilmente a importância do fuso neuromuscular, do órgão tendinoso de Golgi, desses sensores musculares e também articulares, mas a exterocepção ela fica um pouco obscura no entendimento. E esse trabalho deixou bem claro isso para a gente.
E as vias, né, relacionadas são os arcos de feedback e feed-forward, né, relacionados a esses estímulos e que explicam também a, a relação entre essas informações, tanto exteroceptivas, quanto do fuso neuromuscular, que são informações aferentes que entram pelo corno posterior, fazem sinapse com o motoneurônio alfa no corno anterior da medula, que vai para a fibra extrafusal e modula o reflexo tônico postural do indivíduo. Esse é um reflexo de alça curta, né, um reflexo monossináptico que acontece especificamente ao nível medular, mas essa informação ela também cruza a medula e ascende. É uma informação proprioceptiva. E essa informação, quando ela ascende, ela tem duas possibilidades de informação proprioceptiva, uma consciente e outra inconsciente. A via inconsciente, ela vai para o cerebelo, especificamente no vérmice cerebelar, que é a zona mais central do cerebelo, que controla a postura e controla os nossos arcos reflexos posturais, o nosso reflexo tônico postural, tá? Ela recebe informações do eixo visopodal, bem como das informações vestibulares, e ela envia informações para os núcleos da base, área motora suplementar e área pré-motora. E aqui retorna, então, a via córtico-retículo-espinal para reforçar, aqui no motoneurônio alfa, a atividade tônica do fuso neuromuscular, do músculo, né, melhor dizendo, da fibra extrafusal envolvida naquela regulação. Ainda na via proprioceptiva, né, a via leminial consciente, ela vai para o tálamo, que retransmite essa informação para o córtex, e do córtex, para as sub-áreas do córtex, ela retorna para os núcleos da base e faz esse loop aqui novamente, retornando para o motoneurônio alfa no corno anterior da medula, que vai modular a atividade, então, do músculo envolvido em questão, né? A controlar a posição de actina e miosina e controlar o tônus postural do indivíduo. Nesse contexto do eixo visopodal, o sistema visomotor também é extremamente importante. Os olhos têm a função básica de orientar o corpo no espaço e também tem uma relação com o controle postural e com a postura corporal, tá? Os músculos reto-lateral, o músculo reto-lateral ele é inervado pelo nervo abducente, o oblíquo superior pelo nervo troclear e os demais músculos oculomotores pelo nervo oculomotor terceiro par craniano. A informação aferente, né, ou seja, do fuso neuromuscular da musculatura extraocular, ela é proveniente da parte oftálmica do nervo trigêmeo. Aí você tem uma relação entre aferência e eferência oculomotora aí também. Tá? Pessoal, se vocês quiserem parar, perguntar, pode ficar à vontade, tá? Não fiquem constrangidos de achar que está interrompendo, tá? Pode ficar à vontade. Nélio, Oi, Fernanda, tenho uma pergunta. pode ficar à Já que vontade. o olho orienta a gente, por que que quando a gente viaja no banco de trás do carro, quem tem tendência a enjoar na Serra Petrópolis-Teresópolis, por exemplo, Ah, passa mal? então, aí o nome disso é cinetose, tá? Isso é um conflito de informações entre o sistema visomotor e o sistema vestibular. Aqui eu estou falando só na estática, entendeu, Fernanda? Eu estou Uhum, falando tá só ótimo. de informações da estática, tá? Como você, na sua posição onde você está aí agora parado, ou o indivíduo em pé, né? Ele faz a sua Uhum, orientação espacial e o seu ajuste tônico postural de acordo com aquilo que ele está, com o contexto em que ele está inserido, né? Já no carro, você tem, principalmente a estrada muito sinuosa, né, como é daqui para Petrópolis e vice-versa, você tem por isso que o indivíduo não enjoa, porque o indivíduo que não enjoa é aquele que vai acompanhando a estrada, né? Ele tende a enjoar menos, justamente porque ele vai fazendo uma coerência entre a informação vestibular, né? No momento em que ele está fazendo a curva, né? A força centrífuga tende a jogar o carro para fora, né? E isso uhum. gera mudanças no fluxo endolinfático, né? E existe uma coerência entre essas informações vestibulares com
a posição do olho naquele momento, né? E o conflito dessas informações é chamado cinetose, é o que dá essa sensação de náusea, até mesmo vômito, porque existe um conflito. É a mesma coisa que você for viajar de carro, você olhando para trás e o carro está indo para o outro lado e fazendo essas curvas. Você vai passar mal vai passar mal desse jeito, porque você tem o conflito dessas informações, tá? Tá No, ótimo, obrigada. nos jogos de realidade virtual, você também tem esse fenômeno. Aí esse fenômeno não é chamado cinetose, é chamado cybersickness, né? Em que a pessoa tem náusea, tem esse conflito de informações visual e vestibular, só que dentro do jogo de realidade virtual. Entendeu? Algumas pessoas também relatam esses sintomas e sem necessariamente estar tendo andando por uma estrada sinuosa, entendeu? Entendi. Obrigada, Existe Nélia. nada, existe, ainda continuando respondendo a tua pergunta, existem também alterações oculomotoras, que eu vou comentar agora, que elas podem fazer atraso no tempo de ativação entre o sistema visomotor e a relação dele com o sistema vestibular. Porque, por exemplo, no reflexo vestibulocular, você tem uma relação de 1 para 1. Eu vou explicar o reflexo mais à frente, mas para o movimento de rotação da cabeça, enquanto o indivíduo está olhando, eu estou rodando a cabeça para a esquerda, enquanto eu mantenho meu olho fixando o meu dedo aqui, que é o alvo. Então, esse movimento ele tem uma relação de 1 para 1 entre o movimento de rotação da cabeça e a posição do olho no sentido contralateral, tá? Isso tem uma informação do canal horizontal, né, no sistema vestibular, que também tem uma informação de 1 para 1, de acordo com os graus de movimento e deslocamento. É muito sensível, se qualquer disparidade que fuja essa relação 1 para 1 vai gerar também sensações de náusea e cinetose. E aí, alterações oculomotoras podem desorganizar essa relação, né, entre o sistema visual e vestibular e também deixar esse indivíduo com alteração, por exemplo, insuficiência de convergência, que a gente vai falar, pode deixar esse indivíduo mais suscetível a esse quadro de cinetose nessa situação, por exemplo, pegando serra. E eu que explica porque algumas pessoas têm e outras não. Algumas têm essa relação mais equilibrada, mais equiparada, e outras não. Ou o indivíduo está focando na estrada, ele está diminuindo esses atrasos, né, de relação visual vestibular, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas Tá ótimo, se ficou entendi. mais alguma dúvida. Tá. Voltando, Obrigada. de nada. Voltando nesse contexto, da relação dos olhos, né, do sistema da musculatura extraocular especificamente, né, com o equilíbrio tônico-postural, esse trabalho aqui é um trabalho antigo, mas é um trabalho muito interessante do Jean-Pierre Hall e Regine Hall, que são neurofisiologistas franceses. Eles fizeram estímulo de vibração em diferentes músculos extraoculares e observaram o deslocamento do indivíduo no espaço em plataformas de força que medem o deslocamento do centro de pressão. E o que eles perceberam é que quando você vibra os retos superiores, os músculos de movimentar os olhos para cima, o indivíduo tende a inconscientemente a ser deslocado para frente. Isso independente do indivíduo, tá? Aqui AV avant, né, em francês. Os retos inferiores, quando vibrados, o indivíduo tende a ir para trás. Aqui o AR e RE, né? E quando vibrado os retos lateral de um lado e do outro, de um lado e do outro, o indivíduo tende a ir ou para a direita ou para a esquerda. Vibrando de um lado, ele vai para um lado, vibrando do outro, ele tende a ir para o outro. Isso independente do indivíduo. E esse trabalho foi realizado no indivíduo com os olhos fechados. Então, nesse momento, ele elimina a informação de acuidade visual, né? Elimina essa entrada extraceptiva e deixa só a entrada endoceptiva muscular, da musculatura extraocular, recebendo essa informação de perturbação do fuso que a vibração exerce.
E aí mostrando, é prova irrefutável, né? Mostrando que os olhos têm essa relação de deslocamento específico do corpo no espaço, uma relação direta. E, além disso, esse estudo fez não somente estímulos bilaterais, como unilaterais, o indivíduo com um tronco fixo na posição do teste de Romberg. Tá? E aqui a seta ela mostra a estimulação no reto lateral de um lado, o indivíduo tendia a rodar a cabeça inconscientemente para o lado oposto ao estímulo. Tá? E quando a cabeça estava fixa e o tronco móvel, o tronco tendia a rodar para o lado oposto ao estímulo, tá? Mostrando aí uma relação íntima e direta da musculatura extraocular com o equilíbrio postural e também com a postura corporal, como eu vou mostrar a seguinte. A via que explica, em parte, né, o que se sabe até o momento dessa relação, né, que é uma relação muito mais complexa, é a via óculo-cefalogíria, né, que é uma via que liga os pares cranianos óculo-motor, troclear abducente ao núcleo do nervo acessório, que vai para ecom e trapézio, né, modulando a atividade, a posição de cabeça e pescoço, mas esses núcleos oculomotores não se limitam somente a essa conexão, mas fazem conexão com os núcleos vestibulares, com o colículo superior e também recebem informação de integração do cerebelo, né? E aqui você também observa integração parieto frontal, enfim, a via é muito mais complexa e abrangente, e ela explica, em parte, essa modulação que acontece imediatamente. Aqui a gente, então, falando de desordens oculomotoras no geral, eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, esse movimento que aparece aí na tela é um movimento de convergência ocular, que é um movimento normal, né, que o indivíduo faz esse movimento, o teste é mesmo aproximar, trazer a caneta em direção à raiz do nariz, ou em direção à glabela, e o movimento fisiológico é o paciente fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Não sei se vocês conseguem enxergar, vou me aproximar aqui, mas esse movimento aqui é engraçado, né? Muita gente pode estar até rindo agora, porque é um movimento, o cara ficou vesgo, é um movimento de convergência dos olhos, é um movimento de aproximação. Esse é um movimento disjuntivo dos olhos, tá? Diferente desse movimento em que você passa, que é o movimento de sacada, né? Que é o movimento conjugado dos olhos. Por que conjugado? Porque quando o reto lateral de um lado ele ativa, o reto medial do outro lado também tem que ser ativado, tá? O seu conjugado contralateral e oposto precisa também trabalhar em conjunto com ele, tá? Dentro das desordens oculomotoras, a desordem mais comum, a mais frequente, é a insuficiência de convergência ocular, é a incapacidade de juntar os dois olhos, tá? Esse é um fenômeno que acontece frequente, tá, na população, e a sua causa, ela é multifatorial, né, que se sabe até o momento. Fenômenos de hiperpressão intracraniana, então qualquer trauma craniano ou patologias que cursem com o aumento da pressão intracraniana vai deixar uma alteração oculomotora e ela, por sua vez, vai promover alterações no equilíbrio, controle motor, controle postural do indivíduo, tá? Como essas listadas aqui ao lado. Então, TCE, AVE, meningite, abscessos, concussão cerebral, traumatismo craniano, alterações na região cervical, patologias, desordens na região cervical, é a via óculo-cefalogíria ao contrário, né? Que são vias de mão dupla, né? Sofrimento fetal, por privação de oxigênio também no parto, né? Um Apgar baixo, medicamentos antidepressivos, eles bloqueiam a comissura interhemisférica, então acabam alterando a oculomotricidade, tá? Entre outras condições também, fora aquelas que ainda não se conhecem. Então, os olhos eles desregulam muito fácil a sua motricidade, tá? E, por sua vez, quando um olho está centrado na órbita e o outro não está centrado, ele bascula e roda o corpo do indivíduo, isso promove mudanças no seu equilíbrio tônico postural, bem como na sua postura corporal, tá? Isso eu vou mostrar aqui para vocês, né? Por exemplo, uma insuficiência de convergência ou uma hipoconvergência ocular. À direita, ela bascula e as cinturas, né, escapular e pélvica, tá? Promove o pivô rotatório no joelho, então essa alteração, né, no sentido crânio-caudal, ela vai se repercutir em adaptações até lá nos pés, tá?
E também o mesmo acontece quando, só que no sentido contrário, quando a insuficiência de convergência é no olho esquerdo. E aqui a gente observa isso realmente numa pessoa, né, com insuficiência de convergência à direita, você observa a báscula também e rotações na cintura escapular dessa paciente. Oi, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quanto ao slide anterior que você falou sobre quem faz ali o TCE, né? Uma vez que um paciente fecha esse Quando a gente diagnóstico, faz... Desculpa, quando faz o quê? está me ouvindo? Tô. Uma vez que um paciente fecha esse tipo de diagnóstico, por exemplo, um traumatismo craniano, e se a gente fizer esse teste, ele não consegue, no caso, unir ali os olhos, no caso, ficar vesgo, vamos dizer assim? Com o movimento de convergência ocular, né? A maioria dos pacientes, não significa dizer que são todos, tá? Mas existem trabalhos mostrando que concussão, subconcussão, podem sim fazer isso, deixar uma sequela oculomotora e de insuficiência de convergência ocular. E ela, por sua vez, desencadeia outros processos de desordem, sim, tá? Paciente Ah, com tá. acidente Porque vascular. Não, assim, é porque é uma curiosidade, porque o meu esposo ele fez um traumatismo e eu acabei de fazer o teste nele, vendo você palestrar, e ele realmente não conseguiu fazer. Ah, Aí eu falei, que interessante. legal, legal. E é bom para você atestar, eu nem lhe conheço, é bom para você atestar que eu não estou mentindo, tá vendo? Sim, sim, ainda falei, ué, será que não consegue mesmo? Peguei a ponta da caneta aqui e só o olho, só no caso, o lado contrário do trauma não faz o movimento. No caso, ele fez o trauma do lado Aham. direito, o ocular esquerdo não acompanha, não vem junto com a caneta. Ele é destro ou canhoto? Destro com a mão, canhoto com o pé. Tá, não, com o pé aí não tem, com a mão mesmo que eu queria saber. Tá. Se é canhoto com o pé, joga a bola bem, né? A maioria, né? Porque É, canhoto no futebol é assim, ou ele joga ou ele não joga nada. Então, é possível, pois é. é possível que a dominância ocular dele seja a direita, né? Porque geralmente ela é coerente com o lado dominante manual, mas claro que precisa fazer teste para poder confirmar isso, porque pode existir inconsistências, né? Mas então, provavelmente, é porque é mais comum a pessoa fazer insuficiência de convergência no olho não dominante. E aí pode ser que seja realmente isso que tá acontecendo aí, uma insuficiência de convergência no olho não dominante, no olho esquerdo dele, pós-trauma, tá? E aí fica ligado aí que eu vou mostrar o exercício. Também o exercício é super simples, né? Claro que tem um raciocínio, tem um acompanhamento, mas o exercício é simples, de correção, Tá tá bom, bom? obrigada, tá? De nada, obrigado a você pela tua contribuição. Então, voltando nas alterações do captor podal, essas alterações são mais... a gente consegue perceber mais, né, na nossa prática, no nosso dia a dia, por exemplo, que pés varos vão fazer rotação do eixo tibiofemoral e alterar a postura, né, fazer uma anteroversão pélvica, por exemplo, e jogar um padrão escapular mais anterior, né, do indivíduo, bem como um valgo vai fazer rotação interna, medialização da patela, né, rotação interna do eixo tibiofemoral, um drop do navicular, né, um desabamento do navicular, fazendo alterações, também tendo suas repercussões posturais. A parte podal ela é mais tranquila para a gente entender. Essa visual é que eu queria chamar mais atenção, né, de trazer para porque ela é mais de difícil compreensão, né? E aí aqui a gente observa, né, uma relação, né, de normalidade aqui à esquerda, o que é fisiológico que fica entre 10 a 15% da população, né, um valgo fisiológico a 10 graus, né, é aceitável, e uma convergência normal. Alguém quer perguntar? Alguém abriu o microfone? Ah, tá, não. E aqui, patológico, nessas alterações, aí aqui eu me refiro às duas, eixo viso-podal, elas podem acontecer entre 85% a 90% dos casos. Aqui você observa um valgo de um lado e um varo do outro. Repara que nesse lado ele apoia mais com a borda lateral, e aqui uma insuficiência de convergência esquerda, como a gente já colocou anteriormente, né? Isso tá bem
tem uma estatística bem alta na população, né, entre 85% a 90%. E os fatores etiológicos são múltiplos, né? E os testes que colocam em evidência são esse teste de convergência, que eu comentei com vocês, né, usando uma caneta. Claro que para pesquisa não é uma caneta que se usa, se tem uma régua optométrica para poder fazer isso, né, fazer a mensuração adequada em centímetros, mas no dia a dia o que se usa é uma caneta, né, para poder fazer o teste de convergência ocular. E esse teste, né, a colega aí que até falou que testou no marido, aproveita que o marido está assistindo também, pode fazer o teste de Romberg com ele, para ver se você observa se no teste de Romberg ele roda para o mesmo lado do olho com insuficiência de convergência, tá? Se isso na maioria dos casos é isso que acontece, né? O indivíduo no teste de Romberg, para posicionar no teste de Romberg, o indivíduo tem que estar descalço, né, com os pés unidos, o braço fletido a 90 graus, o indicador do examinador alinhado com o do paciente, o examinador com as pernas abertas, né, para ele abrir a sua base de suporte, ficar mais estável, virar um ponto de referência, e o paciente fecha os olhos e mantém os olhos fechados entre 20 a 30 segundos, tá? E observa-se, então, se ocorre rotação do tronco do indivíduo, ou inclinação, né, como vocês podem observar aqui nesses exemplos, né? Geralmente, o que acontece é uma rotação no Romberg, né, uma rotação para o mesmo lado do olho com insuficiência de convergência. Lembrando daquela pesquisa que a gente mostrou lá do Jean-Pierre Hall e da Regine Hall de vibração, né, quando vibrava o reto lateral de um lado, ele tendia a rodar, mas só que ali, quando ele está vibrando, ele está estimulando, né? Aqui você tem uma alteração, então por isso que ele vai para o mesmo lado e não para o lado oposto, como foi evidenciado pelos pesquisadores com estímulo de vibração. E aí, se a colega conseguiu fazer o teste, depois reporta para a gente aí, por favor. Aqui você observa também... Então, não vou conseguir fazer o teste, que ele não consegue ficar em pé. Ele fez uma fratura de prototibial também. Tá, ferro, hein? Foi agora? Mas eu tirei o print. Quando ele ficar bem, assim, eu vou fazer o teste. O que você pode tentar, eu não tenho certeza se vai dar certo, é com ele sentado sem apoio do tronco, né? Ele sentado sem apoiar o tronco e junta as coxas, né? O apoio no chão e faz, porque a tendência é só mesmo uma alteração da parte superior do tronco, né? Pode ser que dê certo, não sei. Testa aí, mas ele não pode estar com o tronco apoiado. Pode tentar, porque em pé, por enquanto... Faz sentado sem apoio do tronco para ver se consegue. Ver se consegue obter alguma resposta. Ué, cadê o slide? Cadê tá. Aqui parede. Fixa a ponta rápido da caneta. De insuficiência de convergência, mostrando a insuficiência de convergência ocular da paciente. Fixa a ponta da caneta. A paciente com sensação exatamente disso que a Fernanda perguntou, de cinetose, era a queixa dessa senhora. Fecha os olhos. E olha para onde o Romberg dela vai rodar. Tô na gangorra. Tô na gangorra, tô desequilibrando. Tá rodando para a direita. Oi, segura. Essa é a sensação que você tem de desequilíbrio? Tipo, cair para trás. Cair para trás é rodando, né? Naquele teste do olho, você também ficou desequilibrada, né? Fiquei. Ok. Isso, o teste do olho que eu me refiro ali é o teste de convergência ocular. Olha para a parede. Que também Fixa reproduziu... a ponta rápida da caneta. Deixa eu só tirar aqui agora. Isso, saiu. O teste que eu me refiro ali é o teste de convergência ocular, que também reproduziu os sintomas da paciente. Então, tanto o teste de convergência quanto o teste de Romberg, como eu disse anteriormente, apresenta uma relação entre eles, né? Os dois testes reproduziram o sintoma da paciente. Então, isso é o que o Maitland chama de sinal comparável, né? Quando você faz qualquer teste ou qualquer exame que você faça que reproduza os sintomas do paciente. Você encontra, então, qual é o tecido, o órgão ou região que está causando aquele sintoma, no caso, é uma alteração oculomotora, né? E a paciente tinha exatamente essa sintomatologia que a Fernanda me perguntou, ela descrevia
quadros de cinetose frequente, justamente fazendo já exatamente essa viagem para Petrópolis também, de Teresópolis para lá. É uma paciente daqui, atendida no serviço aqui também. Então, a correção desses captores, né, existem várias estratégias para poder fazer isso, existem palmilhas posturais, proprioceptivas, exercícios específicos para músculos, principalmente intrínsecos do pé, né, como chamado foot core training, né, que são exercícios muito específicos para músculos intrínsecos do pé, e também tibial posterior e fibulares, que são estabilizadores do tornozelo, né, do retropé, né, nesse deslocamento médio-lateral, que também se somam a essas estratégias de correção postural, que também tem uma boa eficiência na reprogramação, e os exercícios oculomotores, entre outras estratégias, né, para o sistema podal. E o exercício oculomotor é um exercício simples, tá? O complexo dele é só a fisiologia por trás, todas essas coisas. Em que você faz um risco no dedo indicador da mão dominante do indivíduo, tá? E o indivíduo aqui, nessa primeira, ele está fazendo exercícios monocular, ele tapa um lado e faz exercício de convergência, nesse caso uma adução do olho, do ponto inicial até em que ele aproxima e retorna, você conta uma repetição, porque é a ida e a volta. O indivíduo geralmente faz 3 vezes, né, de 10 repetições, uma vez ao dia. E, no caso, pode começar com exercícios monoculares, por exemplo, a colega aí que comentou que o esposo tem uma insuficiência de convergência. Se ela for muito assimétrica, né, pode fazer mais exercícios no olho esquerdo, no caso dele, que é o olho com maior insuficiência de convergência, né, e menos exercício do outro lado, e depois evoluir para exercícios binoculares, como esse que a gente está fazendo aqui agora, né? Exercícios de aproximar e afastar os olhos. Sendo que nesse exercício binocular, você vai somente até o ponto mais próximo em que o indivíduo não perde o alvo. Então, no caso do esposo da colega, eu sugiro que comece com exercício monocular, que ele vai conseguir fazer a amplitude completa, né, fique por um tempo, né, fazendo esse exercício, até que no reteste esteja mais simétrico a insuficiência de convergência, ou seja, não esteja tão assimétrico a perda, né, da insuficiência de convergência, e depois evolui para exercícios binoculares. Aqui a gente tem uma placa de Berne, né, que também é uma estratégia mais lúdica, criança gosta, adulto também, né, de exercícios para poder fazer também o trabalho de convergência ocular, tá? É um trabalho simples, em que você prescreve, o paciente faz exercício uma vez ao dia, durante um tempo, e a reprogramação ela é totalmente possível, né? Você observa aqui fotos de pacientes antes e depois, com uma correção completa. A minha mesmo também, eu tinha alteração e também foi corrigida, tá? Então, as correções, elas são possíveis porque os músculos oculomotores, eles são músculos estriados esqueléticos, então eles são totalmente passíveis de correção. Esse trabalho com ressonância magnética funcional, né, o que eles fizeram, os autores aqui? Eles fizeram uma ressonância magnética funcional antes de iniciar a terapia visual, após 4 meses de exercícios oculomotores, né, e fizeram um follow-up de 1 ano, ou seja, interrompeu o tratamento em 4 meses, aí 1 ano depois chamou esses pacientes que fizeram exercício durante 4 meses, já tinham interrompido o exercício, vamos fazer uma nova ressonância aqui para a gente ver como é que está a tua atividade cerebral. E repara nesses diferentes momentos que você observa que a plasticidade neural ela continua acontecendo. Tá? Durante a ressonância, os indivíduos ficaram fazendo, com um jogo de espelho, um movimento de convergência ocular. Eles tinham 3 alvos, um longe, um médio e um próximo, durante a ressonância, para que se fosse, então, observado as diferentes áreas encefálicas acessadas durante esse movimento. Tá? Existe esse grupo da Álvares aqui, é um grupo que pesquisou muita diferença também entre sacada e convergência. As diferenças são muito poucas. Os exercícios oculomotores, eles fazem uma estimulação cerebral em diferentes níveis e ativam todas as áreas
do encéfalo, né? Encéfalo compreende-se tudo que está dentro da calota craniana, tá? Todos os níveis encefálicos, tá? E a única diferença entre sacada e vergência é que convergência ativa a formação reticular no tronco encefálico e sacada não, a única diferença. Mas os demais níveis, como você observa, eles também são acessados, tá? Então, hoje em dia, até para pacientes com desordens, transtornos cognitivos, também exercícios oculomotores, eles são prescritos e também importantes, além das outras estratégias que têm sido realizadas. E aqui a gente observa, então, a relação entre o eixo visopodal, né, a estabilidade desse eixo, um retropé bem equilibrado, né, a postura de senhorinha normalmente não é isso aqui, né, e um eixo visopodal bem equilibrado, como ele se reflete em um indivíduo sem anterorretropulsão do tronco, sem básculas nas cinturas e sem rotação também, tá? Hoje essa senhora tá até mais velha e mantém esse quadro postural também. Aqui observa-se um antes e depois, né? Aqui também um antes e depois de um período de reprogramação. Claro que as mudanças, né, no controle ortostático, elas, como vocês viram, elas requerem um tempo de plasticidade para que a informação, o sistema tônico postural de base, ele seja reprogramado e a correção ela seja permanente, né? Então, aquela visão de fortalecer e alongar e ajustar músculos, mas sem pensar no sistema nervoso que está comandando isso, né? É uma visão um pouco limitada nesse aspecto, mas que agora ganhou uma evolução no sentido de que se pensa muito também nas áreas e nessa reprogramação de forma mais permanente. Até o mínimo de 10 meses a um ano, para que essa plasticidade ela aconteça e a postura, então, de fato, seja reprogramada de forma permanente. Tá? Até aqui tudo bem para vocês? Eu vou entrar no controle postural dinâmico. A colega conseguiu aí fazer o teste no marido ou o marido desistiu? Professor? Oi? Professor? Pode falar. Eu acho Alô? que a ligação dela deve estar ruim. Conseguindo me ouvir? Estamos sim, Alessandra. Agora tô. Aí eu parei de ouvir. Você está ouvindo, Não, Fernanda? tô não. Acho que a internet dela deve estar ruim. O sinal dela deve estar ruim. Se você quiser, colega, não sei se você está me ouvindo, você tenta digitar que a professora Fernanda me passa. Ela lê para mim. Isso. Quanto ao meu esposo sentado eu fiz, parece que não deu muito certo, não. Deu não, né? É porque o teste Não. é feito em pé. Aí Eu fiz sentado ele comigo não em abaixa. pé aqui e aí foi diferente. Esse sentado não surtiu muito efeito, não. Deixa isso mais lá para frente, mas fica com isso na cabeça, que a insuficiência de convergência, né, o Romberg tende a rodar para o mesmo lado do olho com insuficiência de convergência, a não ser que exista outra alteração oculomotora associada à insuficiência de convergência, que é a alteração mais comum e mais importante também do sistema visomotor. Não, mas agora não vai faltar oportunidade. Ele está sendo minha cobaia. Isso aí, usa de cobaia mesmo. Sim. Marido a função do marido é carrega o peso, paga a conta e toma bronca. E nesse caso já tem uma função adicional que é virar cobaia. Exatamente. É isso aí, né? Então tá. Então Obrigada. tá. De nada. Tem algum outro colega que queira perguntar alguma coisa nessa primeira parte aqui de eixo visopodal? Eu vou para o controle dinâmico, que aí agora eu me refiro ao sistema vestibular, tá? Oi, professor, fiquei com uma dúvida. Porque minha Pode internet falar. falhou. Ah, Naquele exercício, quando o senhor coloca aquele papelzinho na frente da visão, que faz 3 repetições de 10. aham. Olhar de um lado, isso? Como é que o quê? Eu não escutei, Como é que picotou. eu faço o exercício naquela repetição de 3 de 10 que o senhor colocou agora? Ah, é esse aqui?
Eu acho Não que ela apareceu. se refere a esse. Eu acho que ela se refere a isso aqui. Alessandra, né? Alessandra, eu acho que eu entendi a tua pergunta mesmo picotada, tá? Se eu entendi, dá um ok aí no chat para a professora Fernanda confirmar. Você está me perguntando, Alessandra, como é que eu faço a contagem com essa coisa aqui de exercício, a placa de Berne, é isso? Isso, o paciente olha de um lado para o outro, essa foi a minha dúvida. Tá. Ou ele olha de Eu cima vou para mostrar. baixo com a placa. Tá, eu vou mostrar. O paciente começa aqui, ó. Eu vou mostrar, apontar onde eu começo. Eu vou fazer o exercício literalmente para vocês. Ele faz do mesmo jeito que faz com o dedo, tá? Só que aqui com a placa de Berne, ele começa mais distante. Eu vou abaixar aqui para vocês consigam ver e vem pulando de bolinha em bolinha. E depois retorna. E aqui eu conto uma repetição. É ida e volta do mesmo jeito, tá? Aproxima, afasta 1, aproxima, afasta 2. Seja com o dedo indicador da mão dominante ou a placa. Ah, eu não expliquei uma coisa. É dedo indicador da mão dominante porque você desenvolveu mais conexões, né? Nessa via, né? Para poder, por exemplo, na alfabetização, você tem áreas, por exemplo, colículo superior, tá? Que faz uma integração de eixo viso-manual, né? Você tem mais conexões do que você usar um objeto externo. Então, geralmente no tratamento a gente não usa, a gente só usa a caneta para poder avaliar, mas é mais proprioceptivo que se utilize o dedo indicador da mão dominante, tá? E aí o exercício aqui é assim, você vai aproxima, eu vou aproximar aqui para você vai vindo daqui, aproxima, Não afasta, mudou a tela, professor. aproxima. Não mudou a tela ainda, tá? Controle postural dinâmico no slide. Ah, tá. É porque eu vou ter que sair da apresentação, eu vou ter que tirar. O que acontece? Você tem a bolinha, deixa eu tentar te explicar. Você tem a bolinha mais distante, não tem? É porque eu Tem. estou fazendo ali e não está aparecendo para vocês. Alessandra, você não está vendo a imagem do professor Nélio? Você não está me vendo? Os colegas estão me vendo, não estão? Eu, pelo Você tá... menos, estou te vendo. Ah, Exercício. tá. Sim. Oi? Mas antes eu estava te vendo. Você estava me vendo, Alessandra? Antes, sim. Agora entrou a parte de correção dos principais captores posturais, não é isso? No exercício. Não, eu estou falando, Alessandra, ele está falando do vídeo dele. Eu estou falando Você do está meu me vídeo. vendo? Não, eu não estou vendo ninguém agora. Ah, porque eu acho que você deve ter botado tela cheia no seu celular. Você está pelo celular? Estou pelo celular. E às vezes pelo celular você não consegue ver o vídeo da pessoa, Ah, tá? entendi. E eu estava no vídeo te explicando. Tá, o que acontece é o seguinte, Alessandra, você começa da bolinha mais distante, tá? E Aham. vem pulando de bolinha em bolinha até a bolinha mais próxima, que você consegue enxergar apenas uma bolinha, né? Ou seja, consegue fazer o movimento de convergência, e depois você afasta. Quando você chega na primeira lá, novamente, na mais distante, você conta uma repetição. Ah, Entendeu? entendi. Entendeu? Uhum. Entendi. Agora eu entendi. É isso. É esse o exercício. Só que para o paciente que tem insuficiência de convergência, ele às vezes ele não consegue vir até a bolinha mais próxima, ele tem um limite, né? Por isso que ele está tratando, né? Ele não consegue vir como eu venho até a bolinha mais próxima, porque eu já tratei. Então, esse paciente ele vai somente até o limite dele, até onde ele vê duas bolinhas, ele perde. Ele perdeu, ele volta. Esse é o limite dele. Ele tem que ir gradualmente forçando essa aproximação. Na medida em que ele for repetindo os exercícios, esse movimento vai melhorando. Mas sempre nessa ordem. Aproxima, afasta 1. Aproxima, afasta 2. E assim por diante. Tá? Nossa, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Alguém? Não. Não? Tá bom. Obrigado a você, Alessandra, pela sua pergunta. Então, pessoal, eu vou partir para o controle postural dinâmico, né?
A gente vai conversar um pouco sobre a anatomia e neurofisiologia do sistema vestibular, o controle postural dinâmico, né, a fisiopatologia, né, e compensação vestibular e a avaliação e tratamento desse sistema, né, principalmente relacionado com o VPPB, que eu vou dizer para vocês mais à frente o que é isso, tá? Dentro da anatomia, a gente tem aqui o ouvido externo, né, a membrana timpânica, que é o limite separando o ouvido externo da orelha média ou ouvido médio. Dentro do ouvido médio, a gente tem martelo, bigorna e estribo, que são 3 ossos importantes para fazer a transdução do sinal sonoro em potencial elétrico, tá? E no ouvido interno, nós temos o sistema vestibular propriamente dito, que é dividido em parte coclear e a parte vestibular, tá? Aí, olhando para dentro desse sistema, né, especificamente, que está lá dentro do ouvido interno, a gente tem aqui a cóclea, né, relacionado com a audição, e o sistema vestibular, relacionado com a percepção de aceleração e desaceleração, tá? Aqui nós temos 2 tipos de sensores de percepção de aceleração. Um linear, de movimento reto, e outro angular, que são os canais semicirculares, de movimentos angulados, como, por exemplo, esse que eu estou fazendo rápido, flexão, extensão, rotação, são movimentos que envolvem graus de angulação, tá? Então, você tem aceleradores lineares e também angulares, tá? Vamos aos aceleradores lineares. O sáculo, que é esse aqui, o sáculo, ele é um acelerador linear no sentido vertical. Então, por exemplo, quando você entra em um elevador, que o elevador vai subir ou descer, e você percebe isso, né? No momento em que você percebe, quem está informando isso para você é exatamente essa estrutura, tá? Repara que o trículo aqui, ele é mais horizontalizado, ele está mais quase que deitadinho, tá? Ele percebe a aceleração nesse sentido, quando você entra no metrô, no carro, né, no veículo, o carro vai para frente ou para trás, é o trículo quem informa isso ao sistema nervoso central. Ele capta essa aceleração e informa isso ao sistema nervoso central, tá? E, por último, nós temos o canal semicircular anterior, canal semicircular aqui, ó, posterior, e o canal horizontal. Repare o seguinte, que os canais, todos eles, começam no trículo, ó, vou começar aqui na bolinha, começa no trículo, dá a volta, faz um semicírculo e retorna para o trículo. Todos eles fazem isso, ó. Aqui, esse também, o anterior faz e vem para cá. O canal posterior também, ele se junta com o anterior e vem para cá. Por que essa informação anatômica ela é relevante? Tá? Porque aqui dentro do trículo, nós temos cristalzinhos, que são peças ósseas, chamadas otocônias, tá? Existe uma patologia em que o cristal, ele se desloca aqui, onde está o meu marcador do laserzinho aqui, e cai aqui, ó, e cai na cúpula, e fica aqui, tá? E isso é uma patologia do sistema vestibular. Ah, como é que acontece isso, professor? Por exemplo, acidente automobilístico, o indivíduo bateu de carro, uma colisão de carro com capotamento. O cristal, no momento do capotamento, ele desloca do trículo e cai num canal semicircular, tá? E o que a fisioterapia faz, basicamente, aqui eu já vou, nesse slide da anatomia, eu já vou fazer um resumo, mas depois eu retorno nessas informações, tá? O que a fisioterapia faz é, primeiro, avaliar se esse cristal, de fato, ele está aqui, e a gente tem teste padrão ouro para verificar isso, e depois tem uma manobra que faz esse cristal dar a volta, aqui, ó, e retornar para o trículo, e cair aqui dentro de novo no seu local anatômico, tá? Ok? Fica com essas informações na cabeça que depois eu vou só dar nome as situações aqui, mas você já entendeu o processo mecânico, como é que ele acontece, tá? Nós temos, aqui em cada canal, né, nós temos essa dilatação aqui, que é a ampola. E dentro da ampola, quando a gente pega a ampola, uma ampola dessa aqui, e abre, a gente tem dentro dela uma cúpula. Repara que essa cúpula ela tem esses cíliozinhos aqui, que são os esterocílios, tá?
esse ambiente aqui dentro, ele está todo cheio de endolinfa, que isso é um líquido. E aí, quando você se movimenta, esses cílios ficam fazendo isso aqui. Eles ficam se movimentando, tá? Imagina uma água movimentando um cabelinho, tá? Como se fosse basicamente isso. É por onde o teu sistema percebe o deslocamento, tá? Nesse caso, deslocamentos angulares, tá? Então, é assim que acontece. Quando, aqui na posição em repouso, ou seja, cabeça e tronco parado, o sistema vestibular não atua na estática, né? Quando você acelera a cabeça e o tronco, né? Em que a haste menor aqui, que é chamado esterocílio, movimenta na direção da haste maior, que é o sinocílio, né? Quando isso acontece, ocorre uma despolarização. Observa aqui que você tem um monte de tracinho, que é uma despolarização, ou seja, uma excitação do sistema vestibular que ele despolariza. E quando o contrário acontece, ou seja, movimenta esses cíliozinhos para o outro lado, para o lado oposto, ocorre uma hiperpolarização, ou seja, uma inibição do sistema. Tá? Então, quando você se movimenta, seja para o movimento de flexão, extensão ou rotação de forma rápida, né, da cabeça ou do tronco, o que acontece são esses movimentos do sistema vestibular, dos esterocílios, se movimentando para despolarizar ou hiperpolarizar, inibindo, tá? E isso aqui acontece dentro dos canais semicirculares, dentro daquela cúpula lá que a gente comentou, que é uma substância gelatinosa que tem nela acoplado esses cílios, tá? Que são células ciliadas. Já no utrículo e no sáculo, né, que são aqueles sensores de deslocamento linear, né, o sáculo mais no sentido vertical e o utrículo mais no sentido horizontal, eles têm os cristais, que são as otocônias, tá? Que inclusive respondem ao metabolismo ósseo, tá? Então, qualquer alteração de cálcio, magnésio, vitamina D, entre outros, né? Deficiência de estrogênio na mulher lá mais velha após menopausa, por exemplo, vai influenciar na densidade desses cristais também, pode fazer, inclusive, quadros de VPPB espontâneo, né? Que é VPPB é vertigem posicional paroxística benigna, né? Que é quando aquele cristal cai do utrículo no canal, tá? Aqui o sistema funciona da seguinte forma: esses cristais eles estão suspensos nessa membrana otolítica, que é uma membrana gelatinosa, e quando o indivíduo acelera no sentido horizontal ou vertical, ela movimenta esses esterocílios, essas células ciliadas, e gera um potencial também. É assim que é transduzido, né, esse potencial de ação graças à movimentação, tá? Se tiver dúvida, vocês perguntam, tá, pessoal? E nesse contexto, né, dessa movimentação, a gente tem o reflexo vestibulo-ocular, tá? Quando você movimenta rapidamente a cabeça para a sua esquerda, ocorre uma estimulação do sistema vestibular, do canal horizontal, né, especificamente do lado esquerdo, e ele, por sua vez, manda informações para os núcleos vestibulares e eles se conectam a núcleos oculomotores, tá? Para manter a fixação do olhar enquanto você roda a cabeça para o lado e você mantém a fixação do olhar no sentido contrário. Esse é o reflexo vestíbulo-ocular, tá? Existe uma modulação do cerebelo sobre esse reflexo, né? E ele pode, então, ser recalibrado e retreinado. Aí é por isso, Fernanda, que eu comentei aquela questão da cinetose, você tem como recalibrar novamente esse sistema, né? Primeiro tem que ver se tem insuficiência de convergência, corrigir a convergência primeiro, e depois existem exercícios de reeducação de reflexo. Quando você faz mais lento, é reflexo cérvico-ocular, e quando o indivíduo movimenta mais rápido, é vestíbulo-ocular, né, para justamente recalibrar esse sistema reflexo e essa sincronização, essa relação de 1 para 1 entre sistema vestibular e sistema visomotor. Deixa eu fazer só uma outra pergunta para você, acho que também a nível bem de curiosidade. Eu fiz um teste, se eu sentar do lado direito do ônibus, né, ao lado contrário onde fica o motorista, eu não enjoo tanto quanto eu ficar do mesmo lado do motorista. Tá, entendi. Para responder a pergunta, eu precisava avaliar o teu olho para poder saber. Provavelmente você se posiciona
no local do ônibus que fica um pouco mais confortável para desfavorecer esse desequilíbrio, né, do sistema vestibular com o sistema visual, entendeu? Mas precisa avaliar para poder entender o porquê que você ficando de um lado é menos e o outro mais. Mas você vê que tem uma relação com aquilo que você está observando, né? E Uhum. você fica sempre focada na estrada, né? Também, né? Assim, quando eu tô dirigindo, eu não enjoo de jeito nenhum. Mas quando Então. eu tô de carona, pode, Aham. praticamente batata eu passar mal. De carona na frente ou atrás? Atrás é muito pior. Na Atrás é frente muito pior. depende da velocidade do carro. É que você perde o campo visual atrás e você não consegue acompanhar, né? Porque geralmente a gente vira inclina a cabeça e o tronco, né, para tentar acompanhar o balanço da estrada junto, né? Aham, E aí isso diminui essa dissincronia entre os sistemas, entendeu? Mas isso aí pode ser por conta de uma alteração oculomotora que você tem. Você tem que avaliar, tem que ver, entendeu? Porque se você tivesse no sistema vestibular, por que eu estou falando que pode ser oculomotora? Porque se você tivesse no sistema vestibular, você teria sensação de vertigem, que é rotação, entendeu? Quando você levanta, ou nessa situação, você teria a sensação de girar de girar tudo, né? Enquanto você está andando de carro, e isso é altamente deletério e incapacitante. A pessoa nem conseguiria mais, você não conseguiria dirigir se se estivesse acontecendo isso, né? Entendeu? Eu entendi. acredito que seja mais oculomotora, porque são alterações sutis que geralmente passam despercebido, né? No geral aí pelo oftalmo ou pelo neuro, e aí acabam e continua te gerando sintomas, entendeu? Porque é muito discreto. E aí é corrigindo para confirmar se realmente é isso, tem que melhorar, entendeu? Eu mesmo já tive cinetose, a minha era por causa de alteração oculomotora também, né? Entendi. Então Obrigada, é Nélia. importante avaliar. Se quiser, a gente na quinta-feira vai estar junto, quiser a gente dá uma olhada lá para ver. Com Aí depois certeza. você, aí depois você diz para eles o que aconteceu. Teve uma aluna Ah, fez uma pergunta aqui no Teams, né, no chat. aham. Boa noite, professor. O sistema vestibular tem a ver com os sons? Então, a parte coclear dele tem a ver com o estímulo auditivo. Eu estou falando da parte só vestibular, porque o sistema ele é vestíbulo coclear. A cóclea é que está relacionada com a audição, né? Essa informação, quando o deslocamento de ar, né? Ele vibra a membrana timpânica, ele vibra martelo, bigorna e estribo, que contundem um contra o outro, né? E converte. Então, assim que você converte um sinal sonoro em potencial elétrico. Esse potencial ele gira na cóclea e percorre a via até o lobo temporal, que é o córtex auditivo. Essa é uma informação, tá? Que pode perturbar o equilíbrio, mas não é relacionada ao sistema vestibular. Eu estou me referindo a outra parte que é do sistema vestibular, que são o trículo, o sáculo e os canais semicirculares, né? Que são perceptores de aceleração, tá? Linear e angular, tá? E aí a cóclea eu não estou me referindo a ela, estou me referindo apenas ao sistema vestibular, parte vestibular, né? Que você tem o oitavo par craniano, ele pode ser dividido em parte coclear, relacionado com a audição, e a parte vestibular, relacionada com o equilíbrio. O que eu me refiro aqui é mais especificamente sobre o equilíbrio mesmo, Ela tá? pediu para agradecer, Nélia. Obrigada. Tá bom, obrigado a você. E essas informações que partem tanto de utrículo, sáculo, né, e dos canais, elas percorrem as vias principais, né, que são vias relacionadas com vestíbulas espinais, né, vias relacionadas com o equilíbrio tônico postural, a via vestíbula espinal medial e a via vestíbula espinal lateral, para ajuste dos reflexos vestibuloespinais para controlar a atividade da musculatura antigravitacional e proximal dos membros também para manter o equilíbrio tônico postural. Então, repara, gente, que na estática, quando você está em pé parado, o eixo visopodal e os sensores proprioceptivos no corpo inteiro, eles estão ativos, prioritariamente na estática, tá? E quando você está em aceleração, né, seja em que situação for, andando, correndo, enfim, carro,
moto, qualquer situação que envolva a aceleração, o sistema vestibular também entra para perceber esse deslocamento, em que sentido ele está acontecendo, de que forma ele está acontecendo, e informar isso ao sistema nervoso central. Então, repara que são sensores, né, que percebem a tua posição, né, a posição do seu corpo no espaço e informam isso ao sistema nervoso central. Tá? Então, são sensores muito sensíveis e o sistema vestibular, ele é comparado a um acelerômetro, ele percebe aceleração e desaceleração. Na velocidade constante, ou seja, na inércia, né, em velocidade constante ou parado, né, que você está em inércia total, esse sistema ele não atua, ele atua acima de 1 centímetro por segundo de deslocamento. Tá? Então, parado, na estática, ele não atua. E as vias relacionadas com essa parte vestibular, né, a parte coclear é outra via, né, como eu descrevi, a parte vestibular, ela envia informações para os núcleos vestibulares e daqui elas são distribuídas para diferentes regiões, como formação reticular, núcleos oculomotores, como eu comentei, para integrar o reflexo vestíbulo-ocular, e também para o tálamo e tálamo para o córtex parieto-insular, que é o córtex vestibular, tá? A ínsula aqui está relacionada com as emoções, tá? O lóbulo da ínsula tem relação com os transtornos, né, relacionados a transtorno de ansiedade, né, que é TAG, síndrome do pânico, entre outras questões relacionadas a distúrbios do sistema límbico, né? E por isso, e é o que explica que algumas pessoas em crise, né, relacionada com o sistema límbico, né, em crise, por exemplo, uma crise do pânico, né, o lóbulo da ínsula, ele está ativado, e ele tem um mapa visceroscópico de representação. Então, as vísceras, geralmente, elas estão representadas nessa região, e pode, então, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, frequência respiratória, aumentar o esvaziamento intestinal, fazer mudança no controle pupilar, anisocória, e também fazer sensações de vertigem. A pessoa está no meio da crise de pânico, ele tive uma sensação, chama-se vertigem de origem psicogênica, né, que ocorre, mas aí a via não é por aqui, o caminho já ocorreu direto aqui, devido a quadros ansiogênicos. Então, também é uma outra fonte de desequilíbrio mais relacionados a esse contexto que envolve transtornos de ansiedade. Tá? É um relato também que pode acontecer com esses pacientes. Tá? Só pegando o gancho aqui, já falando de lóbulo da ínsula. Né? Existe uma relação do lóbulo da ínsula com o córtex pré-frontal, né? E aí tem uma lateralização relacionada com o córtex pré-frontal direito e esquerdo, são coisas que eu não preparei para poder trazer para vocês, mas que são relacionadas mais à modulação de atividade do sistema límbico, né? E que acontecem esses relatos, mas não tem relação com o sistema vestibular propriamente dito, mas sim com a senso-percepção alterada lá no córtex vestibular, tá? Então, dentro desse contexto de vertigens, né, vertigem, ela pode ser caracterizada como rotatória ou não rotatória, tá? A rotatória a gente também chama de vertigem propriamente dita, que a palavra vertere, né, na sua origem significa rotação, tá? E a não rotatória, né, é relacionada com outras alterações, com sensações de instabilidade, com sensação de flutuação, mas o indivíduo não tem sensação de rodar. Então, aqui você já divide 2 grandes eixos de alteração que não envolve sistema vestibular, que é a tontura não rotatória, né, que envolve alteração, por exemplo, oculomotora, e a vertigem, que envolve especificamente alteração do sistema vestibular. E a condição mais frequente de alteração do sistema vestibular é a VPPB, que é vertigem posicional paroxística benigna, tá? Que é aquela alteração que eu comentei com vocês lá naquele primeiro slide, né? Que o cristalzinho que está no utrículo cai no canal semicircular, e aí ele cai de um lado, então a informação de um lado fica assimétrica em relação ao lado contralateral, e essa informação vai para os núcleos vestibulares de um lado e do outro e gera informações que desencontram, ou seja, informações assimétricas, e isso faz a sensação ilusória de rotação para o indivíduo.
e isso promove, então, um descontrole oculomotor caracterizado por nistagmo, que é um batimento, né, um movimento em para-brisa, né, eles batem, né, durante essa crise de vertigem, tá? Hélio, Aqui, oi. desculpa, uma aluna perguntou se teria como diminuir crises de ansiedade através de algum exercício fisioterapêutico ligado ao sistema límbico. Então, hoje existe um trabalho com neuromodulação, tá? Neuromodulação não invasiva, tá? Que se usa TDCS, que é estímulo elétrico, e estímulo magnético também transcraniano, tá? A neuromodulação ela ocorre especificamente nesses casos, né? Em F4, né? F3 e F4, que são áreas do córtex pré-frontal, dorso lateral, que tem uma relação com o sistema límbico, tá? Isso é o nível mais alto de evidência que se tem no momento e que alguns colegas, não só da área, até alguns colegas físicos que também estão fazendo, né, com especialização, mas o ideal é que você esteja trabalhando junto com um psicólogo, um psiquiatra, para poder fazer esse tipo de abordagem, né? Geralmente, eles que vão manejar essas condições, mas tem alguns colegas que estão fazendo, né, voltado para neuromodular a atividade neuronal dessas áreas, inibir o córtex pré-frontal do lado direito, que tende a emoções mais de valência negativa, né, e estimular o córtex pré-frontal esquerdo, que tende a emoções mais de valência positiva. Geralmente, nos indivíduos com transtorno de ansiedade, existe um desbalanço entre essas áreas, tá? E elas, por sua vez, modulando a atividade do sistema límbico, ok? Então, o que se faz na neuromodulação é exatamente estimular o córtex pré-frontal esquerdo e inibir o direito, para que então neuromodule a atividade mais em nível mais inferior, tá? Aumentando, por exemplo, a atividade no núcleo accumbens, que é o centro do prazer, e diminuindo a atividade no lóbulo da ínsula, né, para casos de ansiedade. Se você joga no PubMed, você jogar TDCS, né, que é estimulação elétrica transcraniana em inglês, e botar lá uma patologia, e marcar mesmo até meta-análise, você encontra meta-análise, trabalhos muito fortes, né, mostrando evidências muito consistentes, em alguns casos até nível mais alto, né, nível 1A de evidência para essas situações. Mas, repito, né, não é só botar um estímulo elétrico e achar, ou magnético, e achar que isso vai resolver todos os problemas, né? O indivíduo tem suas histórias, tem sua particularidade, que precisa ser tratada com respeito também e manejada por um profissional preparado para isso, tá? Um psicólogo, e precisando entrar com medicamento, o psiquiatra também junto nesse contexto, tá? Mas existe sim esse trabalho que alguns colegas vêm fazendo em conjunto com esses profissionais para auxiliar esses tipos de transtorno, tá? Mas geralmente nesse caso que eu comentei da vertigem de origem psicogênica, o indivíduo precisa corrigir a causa, a etiologia, né? O gatilho do pânico, por exemplo, né? Tem algumas pessoas que têm gatilho, vão entrar num trânsito, se sente encurralado, se sente preso, aquilo é um gatilho para ela, devido a alguma experiência prévia, seja na infância ou em algum outro momento da vida, que engatilha nela o processo de ansiedade. Então, essa causa ela precisa ser manejada pelo psicólogo, tá? E aí isso é extremamente importante. Um estímulo em regiões, ele ajuda, né? Mas precisa ser tratado aquela memória traumática também. Enfim, o processo ele é mais complexo do que isso. Mas existem, sim, abordagens que podem ser feitas em conjunto, tá? Deixa eu ver onde eu estava. Ah, tá. Sim. Ela Então, colocou aqui, uau, muito obrigada pela explicação. de nada. Então, dentro da vertigem posicional paroxística benigna, né, que é o VPPB, você encontra exatamente isso aqui, né, o utrículo, aqui representado, né, o cristal, ele cai, né, e ele cai no canal semicircular, então ficam informações assimétricas, né, informando ao sistema nervoso central e fazendo aquela desorganização, gerando vertigem e ou nistagmo, tá? Dentro dos 3 canais semicirculares, o mais comum
de acontecer a VPPB é o canal semicircular posterior, tá? É o mais frequente de todos esses canais. Aqui você observa também uma outra imagem, né, mostrando o cristal se deslocou aqui do utrículo e caiu no canal ou fica preso na cúpula, tá? Então, você tem aqui, quando o cristal ele está localizado no canal, né, ele chama-se canalitíase. Litíase é pedra, quando você tem, por exemplo, pedra no rim, é litíase renal. Né? Quando você tem pedra no canal, é canalitíase. E se ele ficar alojado naquela substância gelatinosa na cúpula, chama-se cupulolitíase. Nos testes clínicos, a gente vai ver um teste chamado teste de Dix-Hallpike, você consegue saber se é canalitíase ou cupulolitíase pelo tempo de vertigem de nistagmo que o indivíduo apresenta. Se for maior que 1 minuto, é cupulolitíase, se for menor do que 1 minuto, é canalitíase. Tá? Justamente porque ele fica mais tempo, ele está preso aqui, quando você deita rápido o paciente para o teste, fica mais tempo nessa substância gelatinosa, ele se movimentando, então o nistagmo e a sensação de vertigem dura mais tempo, justamente por ele estar preso nessa parte mais gelatinosa e não no canal. Tá? Aí falando então da avaliação do sistema vestibular, o teste padrão ouro para se identificar desordem no sistema vestibular é o teste de Dix-Hallpike, tá? Que avalia VPPB em canal semicircular anterior e posterior. O canal posterior, como eu falei, é o mais frequente, né? Esse teste é padrão ouro porque ele tem alta sensibilidade, confiabilidade e também especificidade, né, para esse tipo de avaliação. Então, isso quer dizer o seguinte, que não tem nenhum outro exame melhor do que esse teste. Tá? O que se faz hoje é colocar aqueles óculos, seja os óculos de Frenzel, né, que aumenta mais o globo ocular para observar pequenos nistagmos, né, micronistagmos, ou utiliza-se uns óculos que estão ligados ao computador, que você consegue ver o olho do paciente desse tamanho, né, na tela, um tamanho bem aumentado, e você consegue medir latência, velocidade, uma série de detalhes, né, para observar as alterações motoras do olho durante o teste. Mas o teste em si, ele também pode ser feito e realizado, né, a olho nu, né, e você também consegue ver as alterações. Então, o teste ele consiste no seguinte, o terapeuta aqui, ele coloca o paciente sentado, né, próximo à beira da maca, ele roda a cabeça do paciente a 45 graus para o mesmo lado do sistema vestibular a ser testado, tá? E ele rapidamente deita o paciente. Lembrando que o sistema vestibular, ele percebe deslocamentos rápidos, então o teste não pode ser lento, o paciente não pode frear o movimento ou deitar devagarzinho, né? Tem que ser rápido para poder justamente perturbar a atividade do sistema vestibular. E quando deita, nessa posição aqui, o paciente tem que estar com a cabeça mantida em rotação de 45 graus, com inclinação de 20 a 30 graus, tá? E nesse momento, vai acontecer, nos casos de VPPB, né, positivo, vertigem e nistagmo, né? E aí o tempo é que vai determinar se é canalitíase ou cupulolitíase, né? Aqui você observa em outra imagem o teste de Dix-Hallpike, né, sendo realizado. Esse é um teste rápido que você consegue colocar em evidência. Tá? É o teste mais comum, mais frequente. Aqui eu trago uma... Deixa eu ver se o vídeo vai aparecer. Tá. Uma imagem de uma pessoa fazendo... O examinador aqui, ele se posiciona de outra forma, né, do que aquela recomendada para o teste, justamente para facilitar a filmagem. Deitou para a posição do teste, esse movimento ocular que a pessoa não consegue fixar é o nistagmo já acontecendo, a pessoa nesse momento está tendo a sensação de vertigem pela informação assimétrica do sistema vestibular de um lado em relação ao outro, tá? Em que de um lado ele tem a presença dos cristais, né, das otocônias, né, que são os cristais no canal, que caíram no canal, e do outro lado ele não tem. Então, essa informação assimétrica faz esse quadro de vertigem e nistagmo, tá? Que é isso que você está observando. O paciente ele é orientado a fixar um ponto no rosto do paciente, geralmente a gente pede para ele fixar a ponta do nosso nariz, e o paciente não consegue manter os olhos fixos. Tá? E aí ele fica aquela movimentação de um lado para o outro, justamente porque é o nistagmo que está batendo ali naquele momento, tá? Fazendo um movimento de para-brisa.
E é isso que o paciente tem, uma sensação ilusória de movimento, né? Essa sensação desconfortável, né, de estar nesse momento desse teste, né? E o que ele tem são isso aí, uma ilusão de movimento, tá? E aí, como é que se trata esse negócio? Tá? Para vocês terem uma ideia, existem outros canais, tá? Eu não recomendo que vocês tentem fazer isso é só para que vocês conheçam esse universo, né? Isso é importante que seja encaminhado para uma pessoa especialista na área, porque existem outros canais. O que a gente comentou ali é canal semicircular anterior e posterior, existem teste para canal horizontal, tratamento específico e outras análises também que precisam ser feitas, né? Mas a manobra mais comum é a manobra de Epley, né? Que é a principal manobra de reposição canalítica, tá? Que faz exatamente aquilo que eu expliquei, né? Quando o cristal está solto no canal, na cúpula ou no canal, ele vai acabar dando a volta, né, com esse conjunto de posições, né, na manobra, ele vai gradualmente dando a volta, contornando o canal, até que ele retorne direto para o utrículo, tá? Então, aqui, o examinador. A primeira posição, repara que é a posição do teste de Dix-Hallpike. Quando o teste dá positivo, o examinador nem levanta o paciente, ele já orienta o paciente antes, né? Ele já orientou, explicou como é que é o teste, e se caso der positivo, o paciente sabe que ele não pode levantar, ele tem que manter a cabeça na mesma posição e ficar ali, tá? E nesse momento, o examinador muda até a sua posição, ele vem para cima da cabeça do paciente, vai ficar mais confortável, segurar a cabeça do paciente e esperar ali entre 1 a 2 minutos, porque tem que esperar o nistagmo passar. Enquanto ainda tem nistagmo, ainda tem cristal se movimentando no canal. Aí o paciente, no segundo momento, ele roda a cabeça para o lado contralateral, tá? E ali vai acontecer um novo deslocamento dos cristais, o terapeuta espera mais entre 1 a 2 minutos, até que o movimento do cristal ele pare, ou seja, os sintomas vão parar nesse momento. Quando o sintoma para, significa que o cristal parou de se movimentar dentro do canal. E aí ele pode partir para a terceira posição, em que o paciente vira de lado, mantendo a cabeça orientada ainda em 45 graus, então o paciente aponta o nariz aqui para baixo, né, nessa direção, em diagonal, tá? E ele permanece nessa posição, tá? Ele vai ter a cada mudança de posição, ele tem uma crise justamente porque o cristal ele está se movimentando nesses diferentes momentos. E quando passado-se aqui, então, 1 a 2 minutos, ele vai de deitado de lado para sentado, e aí, nesse momento, o cristal, ele retorna para o utrículo, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês a posição e mostrando as imagens aqui, né? Esse é um artigo do próprio Epley, né? Quando você coloca na posição do teste de Dix-Hallpike, deitou, né? O cristal se movimenta. Quando você roda a cabeça para o lado contrário, ele já movimenta mais ainda, chegando perto da cruz comum, que é esse encontro entre os canais anterior e posterior, tá? Quando roda a cabeça, né, quando o paciente mantém a cabeça rodada a 45 graus e ele vira de lado, os cristais já estão dentro da cruz comum, e quando o paciente senta, o cristalzinho deu a volta, ele fez isso aqui e caiu de volta no utrículo. Claro que isso não é um passe de mágica, né? Essa manobra, ela é realizada, às vezes, numa mesma consulta, 2 vezes ou 3 vezes, dependendo da tolerância do paciente após a manobra, né? Após a manobra, o paciente fica com aquela sensação de ter acabado de andar de barco, literalmente, né? Ele fica com a sensação de estar marejado, com náusea, um pouco, porque mexeu com o sistema de equilíbrio dele, tá? E aí, essa manobra ela pode ser que ela se resolva em uma única vez. Já aconteceu isso comigo, o paciente, um único teste, deu positivo, faz a manobra e depois não voltou mais a ter sintoma. Depois repetiu o teste em outro momento, em outro dia, né, passados-se ali 3, 4 dias ou uma semana, e não retornou, tá? Ou em alguns outros casos, pode ser que algum fragmento, algum resquício, né, dessas otocônias ainda fiquem ali no canal, necessitando de uma nova manobra, tá? E aí isso é muito variável de um indivíduo para o outro,
né? Mas o teste ele vai mostrar se está positivo, ou seja, se ainda existe a necessidade de repetir a manobra. Quando o teste é negativo, aí você não precisa mais, então, fazer proceder com a manobra, tá? E aqui mostrando aqueles slides anteriores, todas as posições, né? Posição teste de Dix-Hallpike, que é a primeira posição já para manobra, que dali você continua, rodou a cabeça para o outro lado, aqui, de lado, já está na cruz comum, né? E aí, quando sentou, a tendência é o cristal, a maioria deles, ou todos eles, retornar para o utrículo, tá? Existem quadros muito variados nessa situação, já aconteceu, eu já peguei paciente de 20 e poucos anos que tinha feito acidente automobilístico e devido ao capotamento, fez uma crise fez a VPPB associada a outros quadros, fez chicote cervical, fratura, né, em processo mastoide, alteração oculomotora devido ao trauma craniano também, né, e aí eu tive que, quando o indivíduo está especialista nessa área, ele está diante desse cenário, ele vai pela correção do sistema pelo que é mais simples de corrigir para depois ir para o mais complexo. O sistema vestibular, nesse caso, especificamente, ele acabou ficando por último, porque era mais complexo. Você colocar uma pessoa que fez um chicote cervical com dor na região cervical, colocar nessa posição, né, do teste de Dix-Hallpike, é até contraindicado. Você tem que tratar a desordem cervical primeiro, né, para depois, então, trabalhar o sistema vestibular. Então, a recomendação é que se faça primeiro exercícios de estabilização, para fornecer estabilidade, né, ativar músculos mais profundos da coluna, como ao longo da cabeça, ao longo do pescoço, multífido, né, que são músculos estabilizadores, trabalhar, desbloquear a primeira costela, também provoca sintomas, nesses casos de chicote cervical, trabalhar a convergência ocular, a motricidade ocular, e depois o indivíduo já, então, não tem mais um quadro álgico na coluna, e aí sim avaliar e tratar o sistema vestibular. Que foi esse procedimento que foi realizado com essa paciente, né? Mesclado de tontura e vertigem ao mesmo tempo, né? E também já houve situações de indivíduos que a manobra, você fazia a manobra, mas o indivíduo tinha recorrência. E aí, geralmente, esses indivíduos têm que tomar cuidado, indivíduos mais idosos, tá? Mulher após menopausa, então a baixa do estrogênio influencia no metabolismo ósseo e, por sua vez, no metabolismo das otocônias, então o cristal ele pode ficar mais ralo, esfarelar e fazer VPPB espontânea. A idosa, num belo dia, acorda, teve uma crise de vertigem, tá? E não teve nenhum histórico de capotamento, acidente, essas coisas todas, mas no idoso pode acontecer, né? Baixa de alguns minerais, magnésio, cálcio, vitamina D, né? Entre outros que estão relacionados com o metabolismo ósseo, também pode fazer com que o cristal também se esfarele e faça uma VPPB espontânea, ou também conhecida como VPPB idiopática. E aí precisa ser avaliado isso para corrigir também essas deficiências mineral e também vitamínica, tá? Já houve casos de eu repetir a manobra, de eu fazer a manobra, o sujeito na semana seguinte retornar. E nesse caso era até um homem, né? Tinha uma VPPB de longa data, e aí eu olhei, olha, eu não vou repetir a manobra porque eu não estou achando a causa, era para ter melhorado alguma coisa, não era para ter voltado o sintoma e voltado até pior. Aí quando foi fazer exames, tinha lá deficiência de magnésio e vitamina D, tinha alterações, né? Eu não me lembro mais, acho que era vitamina D. Tinha alterações e que quando corrigido, o cristal ele tem um turnover, né, de renovação a cada 24 horas, e aí gradualmente o cristal vai sendo novamente reconstruído e as VPPBs espontâneas elas param de acontecer. E acontece especificamente quando o indivíduo vai deitar para dormir, ele vai levantar, ele movimenta rapidamente para fazer essa mudança de posição e acaba fazendo quadros espontâneos, tá? E aí é importante, após a manobra, na primeira noite, né, que o indivíduo, após a manobra, que ele durma com o lado, né, que foi feito o diagnóstico, esse lado para cima, porque se ainda houver
um farelinho, um resquício ali ainda preso no canal, né, como ele está em meio líquido, né, banhado pela endolinfa ali, ele pode, ao longo da noite, cair, ou então ele está ali na cruz comum, já na beiradinha, quase para cair para dentro do utrículo, mas ele ainda ficou ali, ficou um resquício dele, então ele pode ainda sofrer um efeito benéfico, né, após a terapia, tá? Aí essa é a recomendação somente na primeira noite, depois não precisa mais, aí precisa ser reavaliado. E aí quando ele vem para reavaliação, você acaba repetindo o teste de Dix-Hallpike, se der positivo, você procede novamente com a manobra, se der negativo, problema está resolvido, mas precisa de acompanhamento, precisa espaçar as consultas para ver se não vai ter nenhuma recidiva, e se tiver recidiva tem que investigar a causa, né? Como essa, por exemplo, que eu dei um exemplo de desordem nutricional. E aqui um exemplo de exercícios para integração de reflexo vestibulocular, né, que eu deixei aqui para o final, que é simplesmente você fixa um alvo e faz os movimentos de rotação cervical, seja rotação, flexão, inclinação, extensão, mantendo os olhos fixos no alvo. Quando você faz movimento lento, você está trabalhando muito mais reflexo cervicocular do que vestibulocular. Quando você aumenta a velocidade, tende a entrar o reflexo vestibulocular, tá? Aí você começa de lento para rápido e muda as posições também, pode fazer sentado e fazer a evolução para exercícios em pé. O paciente em pé, andando, em posição um pé na frente do outro, posição de tandem, né? E ele vai evoluindo também para pacientes que ficam com sensibilidade ao movimento, mesmo que ele tenha feito a manobra, ele ainda fica ainda com sensibilidades ao movimento de rotação da cabeça ou do tronco. Então, esses pacientes também se beneficiam com esses exercícios, tá? Gente, eu falei demais, peço desculpas, eu falei pra caramba, mas espero que vocês tenham gostado. Eu deixo o meu contato, os slides eles foram para as professoras, tá? E aí vocês fiquem à vontade aí, se tiver mais alguma pergunta. Você consegue ver as mãozinhas sendo levantadas, né? Eu consigo ver coração, mãozinha. Ah, que bom, porque senão eu teria que falar de todo mundo que está levantando a mãozinha, fazendo coraçãozinho, aplaudindo. Obrigado por vocês ficarem me aturando aqui, falando no ouvido de vocês, mas realmente é uma situação, a minha aqui é uma situação muito ruim. Eu fico falando para o computador, estou sozinho aqui, né? Escutando o grilo cantar e falando sozinho. A interação, estando ali física, ela é muito melhor, né? Essa coisa de ficar falando para o computador é muito ruim, muito desconfortável. Tem hora que a gente... eu ainda acho muito ruim, né? Mas é uma coisa que a gente está se adaptando, né? Pós-pandemia, a gente acabou vivenciando mais essa realidade. Aproximou mais as pessoas também, né? Sim, é porque é aquela coisa, né? Eu acho que com certeza, assim, acho, né, que você poderia até vir a Petrópolis, enfim, para dar essa palestra, ia ser uma outra coisa dinâmica, vamos dizer assim, né? A gente ia ter uma outra dinâmica, é, mas também isso viabilizou, né, a gente estar até essa hora pegando o seu conhecimento, isso é muito bom, né? Os alunos também, alguns não moram em Petrópolis, né? Moram em cidades vizinhas, então até para eles também se deslocarem para a palestra fica às vezes também um pouco mais complicado. A internet viabiliza isso, né? Então aqui agora no chat está um monte de foi ótimo, top, excelente, palminhas. Então, você está recebendo vários elogios. Eu vou dar print e vou te mostrar na quinta-feira. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço vocês a oportunidade, a abertura do espaço para poder trazer algumas informações, aí dividir um pouco daquilo que eu entendo e sei um pouco dessa área com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E Nélio, qualquer dúvida, a gente, ótimo. A gente que agradece, né, a sua excelente aula, né? A Alessandra colocou aqui por mais aulas assim. A Juliana também colocando aula maravilhosa e tal, Giovana, muito bom, adorei. Então,
só elogios aqui para você no nosso chat. Obrigado. Eu costumo dizer que às vezes os alunos me tratam melhor do que eu mereço, mas obrigado. Ah, que isso! A outra botou aqui, excelente aula, muito obrigada, explica muito bem, feliz da vida. Então, você está vendo, né? Como que a nossa primeira palestra, né, da parte de estágio, como que está levantando aí boas coisas. Então, né, eu só tenho a agradecer a você pela excelente aula, por você ter disponibilizado seu tempo para explicar sobre essa parte do equilíbrio estático dinâmico, foi muito interativo, eu gostei bastante, aprendi bastante também, quero ser avaliada por você. Quero Vamos parar de descobrir enjoar aí. da serra. Vamos tratar essa cinetose aí. Aproveita que quinta-feira não vai ter passeio, vai ter pouco, a gente já começa a tratar isso aí. Avalia e trata. Pra ver Com se certeza, libera com certeza. para funcionar. Às vezes eu não estou falando coisa aí que não. Ai, Não, tá Deus. tudo certo. Nélio, mais uma vez, muito obrigada, viu? E eu encontro você e os alunos já sabem aí onde estão os seus contatos, né? Seguir ele lá no Instagram. E então a gente também vai se encontrar, né? A gente consegue pegar mais informações do Nélio, nas redes sociais deles, tá? E fica à vontade, se qualquer um outro momento quiser também, a gente quiser bater um outro papo aí, fica à vontade, a gente consegue. Tá ótimo, Nélio. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu também agradeço em nome da Claudinha, Tá bom. que teve que sair agora por conta de fazer a viagem de retorno para casa, É. tá? Então a gente se encontra brevemente. Bom. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, tá? Um abração para Tchau, vocês. Tchau, um Fernanda. Obrigado. abraço. Obrigada a você. Tchau, Tchau, tchau. Dá licença, eu vou sair aqui. Tchau, tchau. 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 Pessoal, eu vou baixar a lista de presença de quem estava na aula para lançar a nossa chamada, tá bom? Então, podem ficar despreocupados com relação à presença, porque eu vou conseguir baixar aqui a lista direitinho, tá? Então, boa noite. Semana que vem a gente também se encontra pelo Teams. Vai ter uma nova palestra. Brevemente eu vou divulgar para vocês, tá? Lá no nosso grupo, falar direitinho. Pode falar, Lu.